para encerrar, né, o Estúdio Roça de hoje, com chave de ouro, a gente recebe uma mulher que representa o encontro entre juventude, ancestralidade e futuro. A Tainá Gutierrez tem 26 anos e é nascida e criada no extremo leste de São Paulo e vem construindo uma trajetória potente na luta por justiça climática e racial. Ela, pessoal, é administradora pública, formada pela FGV e é pós-graduada em transição energética e direitos humanos pela Clássico, no Equador. E também é mestranda em administração pública e governo na FGV AESP. Eita, pessoal. Tainá, Atualmente, não terminou não, que aqui o currículo da Mana é grande. Atualmente, a Tainá atua como assessora internacional de GALETS, que é o Instituto da Mulher Negra, e é secretária executiva da Rede por Adaptação Antirracista. A sua pesquisa, pessoal, mergulha no legado do movimento negro na luta socioambiental e climática, com foco nos saberes das matrizes africanas e nas práticas culturais do Instituto Omonanã. Ela acompanhou de perto, a pré-COP em Brasília, onde o GALETS defendeu que a adaptação climática precisa ser antirracista, participativa e territorializada. Uma agenda que conecta a vida das comunidades negras brasileiras com o debate climático global. Seja bem-vinda, Tainá. Seja bem-vinda, Tainá. E é justamente sobre isso que vamos conversar agora e ouvir a Tainá, né? Sobre essas vozes negras que têm ocupado espaço de negociação na COP, na verdade, nas negociações da COP30, e o que significa falar sobre adaptação antirracista no país, que infelizmente ainda vive impacto de racismo ambiental. E Tainá, você também pode falar mais sobre a importância, né, de uma adaptação antirracista. E você fala sobre isso, na verdade, poderia trazer para a gente na prática o que significa, por favor. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite e pela possibilidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder estar aqui ao vivo. Já tinha tido a oportunidade de falar diretamente da Semana de Clima lá da Etiópia, um pouco do que a gente acompanhou lá. Mas estou muito feliz de poder voltar aqui para poder contar para vocês um pouco desse trabalho, né, na adaptação climática. Bom, a Rede por Adaptação Antirracista, a gente idealizou e construiu ela junto de 50 organizações espalhadas pelo Brasil para poder pensar essa agenda de adaptação climática que estava crescendo muito num contexto que, de fato, chegasse nos nossos territórios, né? A gente, em 2023, passando por grandes eventos climáticos que aconteceram em São Sebastião, no litoral do estado de São Paulo, e no Recife, né, que aconteceram muitas mortes ali em 2022, a gente reuniu um conjunto de organizações, tanto organizações grandes que já tinham atuação nacional, quanto organizações de base que atuavam nos territórios, para poder pensar o que a gente queria de uma agenda de adaptação que, de fato, pudesse pensar um caminho de reparação para esses territórios que já estavam vulnerabilizados por várias outras razões. Então, quando a gente está falando de uma adaptação antirracista, a gente está falando de uma adaptação que reconhece quem é que precisa ser priorizado na agenda de adaptação climática. A gente, ao longo dos processos de negociação climática, a gente passou por vários anos em que os países decidiram priorizar só a agenda de mitigação, né? Que é essa agenda que vai calcular as emissões dos gases do efeito estufa e pensar qual a ambição dos países para conseguir controlar o aumento de temperatura. E o que aconteceu foi que os países não se comprometiam com as metas que eles declaravam e a gente passou a ter um aumento de temperatura que ocasionou um monte de eventos climáticos extremos que afetavam de maneira desproporcional os nossos territórios, né? As periferias urbanas, que é o lugar de onde eu venho, e também diversas comunidades rurais, sejam territórios indígenas e quilombolas, sejam outras comunidades tradicionais que vivem em territórios rurais, né? Então, quando a gente está falando dessa agenda de adaptação climática antirracista, a gente está dizendo que as soluções precisam ter como protagonistas essas comunidades, essas populações que sempre se adaptaram a mudanças climáticas que não começou hoje,
mas que agora tem um novo componente, que é um evento climático que tem um volume e uma frequência muito maior do que se tinha no passado. Então, se antes a gente tinha, nas periferias urbanas de São Paulo, enchentes que aconteciam uma vez por ano e faziam com que as comunidades tivessem que se adaptar ali ao contexto das enchentes, hoje acontece várias vezes ao ano e as comunidades não têm mais a mesma capacidade de responder. E por isso que a gente coloca essa agenda para que ela seja incorporada na política pública, para que os governos consigam responder com uma estrutura que leve para esses territórios mais vulnerabilizados a resiliência climática que precisa acontecer, né? Então, quando a gente está falando desse conceito de adaptação antirracista, é um pouco nesse lugar de priorização desses territórios para combater o racismo ambiental, que já é parte aí da vida dessas comunidades. Sim, acho que também é uma pauta que a gente também defende bastante, né? O racismo ambiental com nós, povos indígenas, né? E, pois é, minha irmã, conta pra gente como foi participar da pré-COP, né? Que aconteceu essa semana. E o que você traz desse momento de mobilização em Brasília para esse caminho rumo à COP30, né? Que começa daqui a 24 dias. Já estamos em contagem regressiva. A gente recebeu o convite para a pré-COP da presidência da COP enquanto Rede por Adaptação Antirracista, e a gente ficou feliz por esse reconhecimento, né, da rede enquanto um espaço em que a gente está pautando o debate técnico também das negociações climáticas, né? E aí a gente acompanhou, eu também fazendo parte de GLE10 e estando na Rede por Adaptação Antirracista, fiquei mais focada em acompanhar as negociações de adaptação. E eu acho que um primeiro ponto que chamou muita atenção foi que todos os países que falaram sobre uma prioridade na adaptação. Algo que a gente não via nas últimas pré-COPs, nas últimas COPs, né? Essa totalidade dos países interessados nessa agenda de adaptação. E a própria presidência da COP sinalizou o quanto a agenda de adaptação vai ser uma prioridade nessa COP30 e o quanto eles querem entregar, de fato, resultados aí nas agendas de adaptação. Óbvio que a gente sente falta, né, de um debate mais efetivo sobre o fim do uso dos combustíveis fósseis. Ainda há muitos países que acreditam que eles têm o direito de manter o uso dos combustíveis fósseis porque não são eles que estão causando esses efeitos dos eventos climáticos que a gente tem assistido. E eu acredito que a gente precisa forçar ainda mais na COP30 para que esse fim dos combustíveis fósseis seja uma narrativa que a presidência da COP consiga verbalizar. Mas eu acho que, do ponto de vista da agenda de adaptação, boa parte dos países entendem essa agenda como uma agenda que precisa ouvir os territórios, que ela não pode ser uma agenda que vai ser feita de cima para baixo. Sim. Com poucos diplomatas decidindo sobre o futuro de vários territórios que são muito diferentes entre si. E eu acho que isso é muito positivo porque a gente consegue chegar na negociação podendo colocar lá demandas que são dos nossos territórios. Porque justamente, né, nas agendas de negociações internacionais, um país não é obrigado a cumprir com todos os itens daquela agenda se aquilo não fizer sentido para o seu contexto nacional. E na agenda de adaptação, é exatamente esse princípio que precisa valer. A gente precisa poder colocar lá coisas que vão fazer sentido para o Brasil e talvez não vão fazer sentido para o Egito, talvez não vão fazer sentido para a Índia, mas que precisa estar lá para poder pressionar o Brasil a fazer para garantir a nossa sobrevivência. Então, a gente tem discutido muito isso com as delegações sobre o quanto a gente precisa que os indicadores de adaptação levem em consideração dados desagregados de gênero e raça, para que, quando a gente for analisar a adaptação climática no Brasil, a gente consiga dizer quem são, de fato, essas populações impactadas, que normalmente são as populações negras, indígenas, quilombolas e, especialmente, as mulheres, crianças e jovens, né? Então, acho que a gente teve essa sinalização positiva de prioridade na adaptação. E agora a nossa luta é para chegar na COP30 podendo manter
a linguagem de reconhecimento às populações mais vulnerabilizadas e esse lugar para que a gente, enquanto organizações da sociedade civil, organizações de base e territórios, possam estar dentro da agenda, podendo colaborar de maneira efetiva, né? Eu acho, minha irmã, que as nossas pautas, elas se convergem, né? Porque nós, povos indígenas, também defendemos que a resposta, ela vem do território, né? Respostas somos Inclusive, né, essa é a campanha dos povos indígenas para a COP30, a resposta somos nós. E um ambiente muito importante, a pré-COP que você esteve, né, essa semana. E como foi, né, ver as lideranças negras trazendo as suas propostas diretamente para um espaço que, muitas das vezes, não reconhece plenamente essas vozes, né, as nossas vozes. Eu acho que a gente tem ainda um desafio muito grande para conseguir fazer com que essa população afrodescendente que vive ao redor do mundo, fora do continente africano, seja visto como uma população vulnerabilizada pela crise climática, porque nas negociações, ainda hoje a gente não teve um texto que reconheceu as populações afrodescendentes. E acho que isso leva o Brasil a ter uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem uma porcentagem de população afrodescendente muito grande no Brasil, a maior fora de África, que precisa ser reconhecida, porque, olhando para os indicadores sociais e econômicos, a gente vê que essa população está com os piores empregos, está com o pior acesso à saúde, à educação, está vivendo nos piores lugares, e tudo isso impacta no contexto da crise climática. Então, a nossa reivindicação é que não só as nossas vozes sejam ouvidas ali nos espaços, mas que isso se torne reivindicação direta ali dentro dos textos de negociação. Então, a gente tem trabalhado muito com recomendações para as delegações, dialogado muito com a diplomacia do Brasil, para que a gente tenha esse reconhecimento aqui nessa COP da população afrodescendente, se inspirando muito em toda a estratégia de luta que os povos indígenas tiveram na construção do Caucus indígena e toda a presença, né, para que hoje não tenha nenhum texto que não leve em consideração o conhecimento indígena, os povos indígenas. A gente acredita que várias comunidades afrodescendentes ao redor do mundo também têm seus modos de vida Sim. e as suas tradições ameaçadas, e isso precisa ser reconhecido ali no contexto das negociações. Então, acho que a gente ainda está nesse caminho de muita luta, mas a gente espera que o Brasil consiga ter a coragem necessária para poder aqui levar essa agenda para dentro das decisões finais. Exatamente. E como garantir que essas políticas de adaptação climática considerem as realidades e os saberes das populações negras periféricas e tradicionais do Brasil? Eu acho que a gente precisa levar para esse campo internacional e também para as políticas nacionais a necessidade que a gente tem de fazer ajustes nos territórios, porque para que a gente consiga fazer uma adaptação efetiva, não adianta produzir uma mesma solução para todos os territórios. Exatamente. Porque vão ter territórios que vão passar por eventos climáticos de secas e vão ter territórios que vão passar por eventos climáticos de enchente. E a solução que você vai dar para um território não vai ser a mesma que você vai dar para esse outro. Tem territórios que vão precisar de uma política de saneamento básico decente, tem outros territórios que vão precisar de uma política de reurbanização com mais reflorestamento. Então, o que a gente precisa para garantir que os nossos territórios sejam vistos nas suas especificidades é garantir uma agenda de adaptação que seja plural, que consiga dar várias respostas para esses vários setores e territórios diferentes que precisam ser acessados, né? A gente tem uma política nacional de adaptação, que é o Plano Clima Adaptação, que vai ser lançado agora na COP, que está levando em consideração 16 setores para pensar a adaptação, mas que ainda tem fragilidades em relação a reconhecer a necessidade que os territórios ali no município têm. Então, a gente tem um trabalho muito grande a ser feito ainda no ano que vem para conseguir fazer com que as cidades tenham políticas de adaptação que respeitem as comunidades. Porque a gente sabe que a gente tem um conjunto de governos locais
que não estão interessados nessa agenda e que, quando recebem recursos para trabalhar na agenda climática, desviam esses recursos para outras agendas que, inclusive, causam retrocessos nos nossos territórios, né? Então, a gente tem discutido que, para que a adaptação seja efetiva, o dinheiro precisa chegar de maneira direta também para a gente, né? Para as nossas comunidades, para as nossas organizações de base, porque a gente é que faz o diagnóstico do nosso território da maneira correta, é a gente que consegue enxergar o território a partir das necessidades que ele tem, e é a gente que vai conseguir destinar esse recurso para as políticas de adaptação que a gente precisa, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa de financiamento direto, a gente precisa de políticas que levem as nossas lideranças como protagonistas de implementação de política, e nos espaços internacionais a gente precisa ter espaço de fato, né, para conseguir colocar os saberes tradicionais, os saberes originários, os saberes ancestrais, como saberes técnicos também, né, para orientar as políticas. É isso aí, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo aqui, a gente está entrevistando a Tainá Gutierrez, diretamente aqui do nosso Estúdio Roça, na Rádio Nacional dos Povos. Também gostaria de marcar e registrar a presença da Érica Yamada, da Fundação Ford, que está aqui Nossa também, grande parceira, visitando os nossos estúdios. E agradecer também vocês que estão nos ouvindo, as nossas entrevistas. E hoje o dia está incrível, viu? E aí eu queria perguntar para a Tainá, né, mana, que além da militância, você também vem da pesquisa, né? E tem estudado o legado do movimento negro na luta socioambiental. O que esse olhar histórico e ancestral pode ensinar para quem hoje está construindo políticas e estratégias de enfrentamento à crise climática? Então, esse meu interesse, né, por estudar esse legado do movimento negro na agenda socioambiental e climática vem da percepção de que nos espaços climáticos e socioambientais que a gente participa, trabalha e faz esse ativismo, muitas vezes o legado do movimento negro é apagado, como se o movimento negro não estivesse na agenda socioambiental e climática. Só que lá na ECO 92, quando a gente criou a Convenção Quadro da ONU para tratar as mudanças climáticas, o movimento negro já estava representado. As mulheres negras estavam construindo a Tenda Planeta Fêmea para poder debater a relação das mulheres com as mudanças climáticas. O movimento negro estava organizado, né, a partir da referência da Mãe Beata de Iemanjá, para poder trabalhar a perspectiva de cultura, mudanças climáticas e as tradições de matriz africana. Então, ali na ECO 92, né, no Rio de Janeiro, a gente já teve a presença massiva dos movimentos negros, e todo esse histórico foi completamente apagado nos dias de hoje. Então, hoje, quando a gente vai dialogar sobre o reconhecimento dos afrodescendentes na agenda ambiental e climática, eles dizem que é um debate muito recente, quando, na verdade, a gente sempre esteve nesse debate e sofrendo as consequências do racismo ambiental. Então, o meu interesse na pesquisa é poder refazer essa história, né, reconstruir, recontar ela e trazer nos exemplos de soluções baseadas na cultura e na comunidade que os terreiros têm feito, mostrar como os territórios negros também estão produzindo soluções climáticas que podem ser consideradas aí nessa agenda de adaptação. Então, minha pesquisa está nesse lugar para poder conseguir discutir também nessa academia que é sempre muito branca, muito colonialista, muito elitista, um espaço de discussão que seja nosso, né, dos nossos territórios ali para dentro, para poder disputar esse saber também ali. É isso aí, Tainá. E a gente falou sobre essa questão do governo em si e tudo mais, da falta de atenção, talvez, não, né? Falta de visualizar que estamos presentes nessas debates, nessas discussões, né? E está faltando o apoio do governo interministerial para a pauta negra e afrodescendente. Eu queria também fazer uma pergunta, eu ia deixar para o final, mas vou fazer agora também, porque já entra aqui dentro da própria pergunta, sobre a questão, tipo, afrodescendente, né? Eu tenho muita dúvida de falar alguma coisa errada, como as outras pessoas também têm dúvida de fazer alguma pergunta errada com a questão indígena, né? Se fala índio, se fala descendente, ou se não se fala, tipo, como que é isso, né?
como definir, tipo, uma pessoa... Não sei se define também, enfim. Afrodescendente, eu tenho medo de ter falado. Perguntei pra Letícia, inclusive. Eu falei, Leti, será que tá correto a gente falar afrodescendente? Aí, enfim, deixa essa pergunta pra você. Me desculpa Legal. também qualquer Não, coisa. não precisa se desculpar, não. E eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque, de fato, existem várias nomenclaturas para poder definir quem são essas populações afrodescendentes, né? O termo pessoas afrodescendentes, ele foi um termo que a gente conseguiu pactuar nos espaços da ONU para poder definir todas as pessoas de descendência africana fora do continente africano que estão espalhadas ao redor do mundo. Sejam elas populações quilombolas, né, ou os palenques na Colômbia, que são comunidades tradicionais que vivem em contextos rurais, sejam os afrodescendentes nas periferias brasileiras, nas periferias colombianas, nas periferias de outros países europeus que têm afrodescendentes representados. No contexto do Brasil, a gente tem utilizado essa terminologia pessoa negra para reunir as pessoas que se reconhecem como pardas de descendência africana e as pessoas que se reconhecem enquanto pretas. Sim. Né, segundo a classificação que o IBGE faz há anos a partir do censo. Então, dentro do contexto brasileiro, a gente tem feito essa articulação enquanto movimento negro. Então, as pessoas se reconhecem enquanto pessoas negras. Só que quando a gente vai para um debate global, já não é mais essa mesma nomenclatura. Então, a gente tem utilizado nas negociações climáticas a perspectiva pessoas afrodescendentes para reconhecer que não existe só pessoas negras no Brasil. A gente tem pessoas negras ao redor do mundo que estão em contextos de vulnerabilidade que precisam ser reconhecidas. E que também, né, não só olhando para esse ponto de vista da vulnerabilidade, também estão produzindo muitas soluções nos seus territórios, né? E aí o legal é que esse ano, 2025, a União dos Países Africanos reconheceu, né, na sua campanha, a necessidade de ter medidas de reparação para a população africana e afrodescendente. E foi a primeira vez que a gente teve uma declaração da União Africana que olhava para essa população afrodescendente fora de África. Porque antes era muito conflituoso, até para os próprios países africanos, entender essa população afrodescendente, que não era uma população somente vinda de África, porque a partir do momento em que você chega num novo território, a partir desses processos de escravização, as próximas gerações a gente já não acredita que existe uma raça pura, de uma só etnia, de um só povo, de uma só raça. E aí, quando a gente chega nesse contexto, né, de escravização, que passou por várias outras gerações, a gente tem uma multiplicidade racial muito maior. Então, essas pessoas afrodescendentes, elas não são umas pessoas com conexão direta de África. Sim. Até porque o nosso passado foi completamente apagado. Sim. A gente não consegue dizer quem são os nossos ancestrais, de qual parte do continente africano os nossos ancestrais vieram, porque todo esse processo de escravização apagou todos esses registros que eram necessários para a gente se entender, né, enquanto pessoas mais conectadas com o continente africano. Então, era muito complexo para os países africanos reconhecerem essa conexão. E aí, depois de um trabalho de muitas conexões, né, do movimento negro desses vários países com a África, a gente consegue ter essa declaração que nos apoia nessa conexão de África com os países da América Latina e do Sul Global, que tem muitas pessoas afrodescendentes também. Então, a gente tem usado esse termo para conseguir levar para o debate global algo que nos unifique, né? E a gente tem uma população muito grande afrodescendente ao redor do mundo e, infelizmente, muitos países não coletam dados raciais e, por essa razão, a gente não tem como estimar com precisão quantos nós somos, assim, em termos de afrodescendentes ao redor do mundo. Mas aqui no Brasil, a gente tem, né, o último censo que reconhece 56% da população. E, claro, com toda a complexidade dessa multiplicidade de raças que a gente tem aqui, né?
Nossa, muito obrigado mesmo, assim, eu acho que a curiosidade, ela te faz aprender muito mais do que você ficar somente na curiosidade pessoal, mas você perguntar, ela te faz aprender, é uma coisa que eu converso muito com muitas pessoas que querem aprender mais sobre a questão indígena, né? Tem que perguntar, você tem que tirar essas dúvidas, é claro que você não vai ser ignorante ao ponto de chegar e ser racista com a pessoa, né? Não, você tem que saber como perguntar, como chegar, mas sem faltar com respeito, você vai poder aprender muito mais, né, Sam? Muito bem, nossa rádio também informação, pessoal. Vocês que estão nos acompanhando. Tivemos uma bela aula aqui agora, né? Mas, minha irmã, continuando aqui, a gente também já está se encaminhando para o final, né? Nós tivemos um lançamento importante nessa semana, que foi a NDC Quilombola. A gente vai voltar a falar sobre isso na próxima semana e aprofundando aqui com a CONAC, que também é uma das fundadoras da nossa rádio, juntamente com a PIB. Mas você pode comentar, Mana, qual a relevância de ter na mesa um documento da sociedade civil tão importante quanto essa NDC? Eu acho que todos esses processos em que a gente consegue fazer um espelho do que é a negociação oficial para poder trazer a verdade dos territórios, nos ajuda muito a poder mostrar que a gente não só está se apropriando do debate que acontece lá, como a gente está conseguindo olhar para o nosso território e falar, eu vou produzir o meu instrumento para poder orientar as minhas ações. E eu acho que a NDC Quilombola faz justamente isso. Ela consegue olhar para os territórios quilombolas e falar como é que eu consigo mensurar as minhas contribuições para reduzir, né, o aumento da temperatura, para conseguir fazer o equilíbrio climático acontecer e garantir a sobrevivência dos meus territórios, e demonstrando também para o debate climático que as comunidades quilombolas contribuem diretamente para essas soluções climáticas que estão sendo propostas ali. E, por isso, precisam ser vistos como atores relevantes nesse processo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir colocar as populações quilombolas nesse contexto de populações afrodescendentes no debate climático, porque não se reconhece essas contribuições que essas comunidades estão fazendo e sempre fizeram nos seus territórios, seja aqui no Brasil, seja na Colômbia, seja em outras partes do mundo onde a gente tem comunidades afrodescendentes rurais que estão produzindo suas soluções, que têm seus modos de vida ameaçados constantemente. Então, eu sinto que quando a gente tem um instrumento de luta como esse, que utiliza a mesma nomenclatura técnica da UNFCCC, a gente consegue levar para lá essa discussão e poder provocar os negociadores climáticos para que eles não fiquem sempre nessa narrativa de que a gente não é técnico o suficiente, de que a gente só leva militância e não leva contribuições específicas para a agenda. Então, agora a gente tem uma contribuição específica para um momento em que o mundo inteiro está debatendo as NDCs, porque os países precisam apresentar suas NDCs, e o movimento quilombola não só monitora a NDC que está sendo apresentada pelo Brasil, como também produz a sua própria para trazer suas respostas. Então, acho que tem uma relevância muito grande nesse contexto internacional. Muito bem, muito bem. Desculpa. Ai. Então, para a gente encerrar, Tainá, o que você espera da COP30, né? Qual seria para você um grande avanço, aquele avanço que faria realmente a diferença se as vozes negras e periféricas fossem realmente ouvidas nesses espaços de negociações globais do clima, né? Tipo assim, não... Eu acho que a gente pode melhorar essa pergunta, né? O nosso objetivo que a gente vai alcançar. Fala aí pra gente, qual que vai ser? É isso, eu acho que a gente tem que chegar com essa energia mesmo do que a gente vai alcançar, assim. E pra gente, né, o que a gente precisa alcançar é que as agendas prioritárias dessa COP30, né, a transição justa, a adaptação climática e a agenda de gênero, leve em consideração as populações afrodescendentes, os povos indígenas e todos os conhecimentos das comunidades tradicionais, como legítimos para a implementação das políticas. Então, eu acho que a gente precisa, nessa COP, né, garantir que essa agenda seja implementada com o reconhecimento das nossas populações. Então, eu acho que essa parte, né,
disputar os termos que vão estar no texto de negociação é a nossa primeira agenda, que a gente precisa garantir. E a segunda é conseguir garantir um texto de gênero que leve em consideração as interseccionalidades que a gente tem, né? Que não só reconheça gênero na forma binária, conservadora, que alguns países gostariam, mas que consigam olhar para a pluralidade de gênero que a gente tem e para as interseccionalidades de raça que a gente tem também, né? Eu acho que esses seriam bons resultados para a gente ter nessa COP. Com Sim, certeza. concordo, eu concordo. Vamos conseguir. Samila, estamos chegando no final, né? Sim, estamos no final. Muito obrigada, Tainá, muito Tainá. obrigada. Você quer deixar um recado ou quer deixar alguma mensagem? Fique à vontade. Não, eu só queria agradecer mesmo pelo espaço. Eu acho que é muito importante ter essa rádio aqui para poder trazer esses debates plurais e fazer essa confluência mesmo, né, de povos indígenas com povos quilombolas e poder trazer também a gente que vem desse contexto das periferias urbanas para a gente poder somar, né? Porque eu acho que essa luta é nossa, são os nossos territórios que estão sendo destruídos primeiro nesse contexto aí de crise climática e a gente precisa se unir para conseguir ter as respostas que a gente precisa. Então, obrigada pelo espaço. A gente que agradece. Nós que Muito agradecemos, obrigado Tainá. por sua presença, com certeza não foi só a gente, mas foi uma grande aula para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado a todos vocês, nossos ouvintes.